Salve galera, tudo bem? Tudo certo por aí? Vamos para mais um conteúdo no canal do Fábio Fidelix. Serão dois assuntos, como você viu aí na capinha do vídeo. Vamos falar da Transamérica. Será que a emissora já definiu o substituto do Márcio Espímpolo na apresentação do Papo de Craque primeira edição? Vamos falar sobre isso. E também sobre as transmissões da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Você que tem acompanhado aí pelo Sport TV, pela Globo na TV aberta, pela Cazé TV no YouTube. Você tem percebido ali alguns comerciais, algumas chamadas que aparecem durante a transmissão, assim, do nada, né? O que será que está acontecendo, né? Vamos explicar o que está ocorrendo aí. Bom, galera, é o seguinte, gosta desses assuntos, desses conteúdos de mídia esportiva? Eu peço a sua colaboração, você não paga nada e colabora muito com o canal. É só fazer a sua inscrição, ativar o sininho em todas e também estou contando com seu joinha, seu like aí, é importante para o vídeo ser enviado para mais e mais pessoas. Começando então pela Transamérica. Como todo mundo sabe, né, quem acompanha aqui o canal do Fábio Fidelix, o Márcio Espímpolo deixou a Transamérica, né? Ele que, além de apresentar o programa Bola na Rede TV, ele apresentava o Papo de Craque, né? Primeira edição na Transamérica, na equipe esportiva da Transamérica FM de São Paulo. Mas com a chegada do José Luiz da Atena, né, que já estreou o seu programa jornalístico policial lá na Rede TV, o programa Bola na Rede passou para as 11h30 da manhã. E aí, né, justamente ali nessa faixa de horário, o Márcio Espímpolo apresentava o Papo de Craque na Transamérica. Então ele não teve outra alternativa senão deixar a emissora. A gente até teve informações, por exemplo, do Flávio Rico, lá do portal Léo Dias, que o Márcio Espímpolo tentou ali um acordo com a Transamérica, uma mudança de horário, até foi falado em redução de salários e tal, mas no final das contas não teve jeito, né? O Márcio Espímpolo ficou com o programa na Rede TV, continua apresentando lá a Bola na Rede, mas teve que deixar a Transamérica. E aí muita gente questionou nesse vídeo, acho que faz uma semana e pouco, muita gente perguntou quem será o substituto do Márcio Espímpolo. Olha, pelo que eu acompanhei, né, esperei uma semana para gravar esse vídeo, acompanhei ali alguns momentos, né, do Papo de Craque primeira edição, que também está no YouTube, né, da Transamérica, e o José Calil é que tem feito a maioria dos programas. Ele apresentou o programa da última segunda-feira, da terça-feira, da quinta-feira e também da sexta. Apenas na quarta-feira nós tivemos o Morcegão. Exatamente, o Morcegão apresentou, né? O Maércio Ramos, ele fez a edição do Papo de Craque, primeira edição da última quarta-feira. Nesta segunda-feira que eu tô gravando aqui o vídeo, também o José Calil foi o apresentador. Então, a tendência é de que o José Calil assuma de vez, né, a apresentação do Papo de Craque primeira edição. Talvez ali, em algumas oportunidades, o Maércio Ramos, o Morcegão, faça a apresentação desse programa, né? Tem o Papo de Craque primeira edição e o Papo de Craque segunda edição. Vi também, nesses últimos dias, no final de semana, eu vi um vídeo do Márcio Espímpolo, né, nas redes sociais, né, falando sobre essa situação. Ele disse que não tem muito para falar nesse momento, ele se mostrou ali muito chateado com essa situação, essa saída da Transamérica. Ele disse que fez o possível para continuar na emissora, mas não teve alternativa. Também me parece que ele não gostou de algumas publicações que saíram em alguns portais, algumas coisas que foram informadas, mas ele disse que numa outra oportunidade ele vai explicar melhor o que aconteceu, mas o fato é que deixou bem claro que a ideia era continuar, né? Conciliar a Transamérica com a Rede TV, mas isso não foi possível. Então, pelo que a gente tem acompanhado nos últimos dias, o Calil passa a ser então o titular, né, do Papo de Craque primeira edição. Se a gente tiver aí uma nova informação, se surgir alguma novidade, né, na apresentação do programa aí na Transamérica, a gente vai trazer aqui no canal. Aliás, gostaria de saber a sua opinião, se o Calil é o nome, né, que você desejava, né, para substituir o Márcio Espímpolo. Olha, gente, toda vez que um apresentador de um programa de rádio deixa uma emissora, isso é normal, né? Muita gente está acostumada, né, gosta né, de acompanhar um apresentador, às vezes um comentarista, um repórter. É normal, né? Quando ele deixa a emissora, sempre aquelas pessoas que gostavam do trabalho desse apresentador, elas vão sentir falta, né? Vão reclamar. E quem não gosta, né, vai acabar ficando feliz, né, com a situação. Isso é
totalmente normal. Também já vi ali nas redes sociais da própria Transamérica, gente sentindo falta do Espímpolo, outros não, gente criticando o Calil apresentando o programa, outros também acham que o Calil tá mandando bem, gosta do trabalho dele. Quando o Maércio fez também, teve gente que elogiou, teve gente que criticou, né? O Morcegão apresentou na última quarta-feira o Papo de Craque. Então, é assim, isso é normal, alguns vão gostar, outros não. O fato é que, né, por ter apresentado aí 4 programas da semana passada e também o programa desta segunda-feira, o Calil deve ser então efetivado aí como titular do Papo de Craque, primeira edição na equipe de esportes da Transamérica. Bom, agora eu vou falar aqui das transmissões da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu tenho certeza que você que gosta de esportes está acompanhando, ou seja pela Globo, na TV aberta, pelo Sport TV, ou então no YouTube pela Cazé TV. E de repente, né, durante os jogos, você tem acompanhado ali, né, aparecem alguns comerciais, algumas chamadas, e às vezes do nada, né? Aquela coisa, você está acompanhando o jogo, entra aquela chamada. Eu tenho acompanhado os jogos pela Cazé TV, percebo até que o narrador normalmente para de falar, né, quando essas chamadas entram e tal. É uma coisa até um pouco estranha, mas enfim, o que acontece? As emissoras que adquiriram os direitos, né, esse contrato de sublicenciamento junto ao DAZN, né, porque quem tem os direitos globais de transmissão dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA é o DAZN, né? Pelas informações, pagou ali mais de $1 bilhão para ter os direitos de transmissão, só que ele negociou, né, com várias emissoras. No início, as informações eram de que o DAZN iria negociar apenas com emissoras de TV aberta, mas no final das contas negociou com TV fechada também, com streaming, a gente tá vendo aí. Isso no mundo inteiro, viu, gente? O DAZN, ele tem esse direito, então. As emissoras, elas são obrigadas, né, no caso aqui no Brasil, Globo, Sport TV e Cazé, são obrigadas a exibir, né, esses anúncios. Aliás, a transmissão oficial é do DAZN, então o DAZN ele insere essas chamadas. Tem até uma chamada de boxe, você deve ter acompanhado, né? Uma luta que vai acontecer no próximo dia 28 de junho, do Jake Paul contra o Júlio César Chaves Júnior, dia 28, né, desse mês. É um evento do DAZN e tem entrado essa chamada nas transmissões dos jogos. Quer dizer, não são eventos, né, da Globo, da Cazé, nem do Sport TV, são eventos do DAZN, mas é uma obrigação, né? O DAZN é uma imposição do DAZN nesse contrato de sublicenciamento. As emissoras não podem fazer nada, não podem fazer edição, então elas são obrigadas a exibir essas chamadas, esses comerciais durante as transmissões dos jogos. Então, eu vi muita gente perguntando por que entra chamada lá da luta do Júlio César Chaves Júnior, Jake Paul, o que tem a ver isso aí com o jogo, com a Globo, com a Cazé? É porque são eventos do DAZN, tá certo? Então, é isso que tem acontecido. Aliás, queria saber a sua opinião, você que está acompanhando esse conteúdo, esse vídeo aqui no canal. Tem acompanhado a Copa do Mundo no Sport TV? A Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Na Globo? Na Cazé TV? Ou ver um jogo aqui, outro jogo ali, né? Porque a Cazé mostra todos os jogos, né? Vai mostrar 63 partidas desse Mundial. O mesmo acontece com o Sport TV. Já a Globo são 25 jogos programados para a primeira fase, né, fase de grupos, e depois a gente vai trazer as informações dos jogos escolhidos pela Globo a partir da fase de oitavas de final. Vai depender muito do desempenho dos times brasileiros. Aliás, comenta aí o que você tem acompanhado. Já tivemos a estreia do Palmeiras 0-0 com o Porto, tivemos a vitória do Botafogo contra o Seattle Sounders. Eu estou gravando esse vídeo aqui nessa segunda-feira, ainda não sei o resultado do jogo do Flamengo, né, Flamengo e Esperance, né? Não sei o que aconteceu. E nós teremos também o Fluminense na terça-feira jogando contra o Borussia Dortmund. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não posso falar sobre o resultado desses jogos que eu não sei. Mas enfim, manda aí, né, os jogos, né, a goleada de 10-0 do Bayern contra o Auckland City. Também tivemos aí outra goleada, o PSG batendo, né, o Atlético de Madrid, 4-0. O PSG acho que é o grande favorito, né? Vai ficar, na minha opinião, claro, com o PSG. Se não for PSG, um Bayern, um Real Madrid. Acho que não vai fugir muito disso, não. Infelizmente, dificilmente, né, algum time brasileiro vai conquistar esse título. Tomara que isso aconteça, né? Seria uma surpresa super agradável, mas é muito difícil, né, gente? É bem complicada a situação. Manda aí sua opinião também sobre as transmissões, sobre os times brasileiros. Fica à vontade, tá bom? Aqui canal do Fábio Fidelix, mídia esportiva, TV, rádio, internet. A gente volta a qualquer momento com mais um assunto. Valeu! Tchau!